irmãos? Amém? Vamos estar sentados. Aleluia. Uma alegria estar com os irmãos, nessa noite, para nós compartilharmos um pouco da palavra do nosso Deus. Então, estou no nosso seminário, ajudando na formação de líderes. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar do nosso seminário. Também nós temos vários cursos, você que quer se aperfeiçoar para servir melhor no reino de Deus, Nós temos nosso curso noturno nas segundas-feiras, nosso curso teológico. Temos nosso curso online, caso você queira fazer pela internet, estudar dentro do seu horário, estudar matérias importantes para você conhecer mais a palavra de Deus. Você tem esse oportunidade também de estudar também pelo sistema EAD. Nós estamos ali para servir a igreja e ajudar na formação de líderes para a glória de Deus. Amém? Mesmo sentado, eu queria que você abrisse em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 33. Aleluia. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 33. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Marcos, capítulo 9, vamos ler do verso 33 ao verso 37. Aleluia, Jesus. Diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 discípulos e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe apenas a mim, mas também o Pai que me enviou. Amém? Oremos ao nosso Deus. Deus, nós lemos a Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, como o Senhor já tem falado através das canções que foram doadas a Ti nessa noite. Ó Deus, nosso coração está preparado para ouvir do Senhor, edificando a nossa vida por meio da Tua Palavra. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, o texto que nós lemos está no Evangelho de Marcos. E é importante ressaltar que cada evangelho, mesmo com histórias semelhantes acerca de Cristo, apresenta o Messias com uma perspectiva diferente. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como Rei Messias. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem. Essa é a ênfase de Lucas. O Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus. E Marcos? Marcos apresenta Jesus como servo. O servo sofredor. O servo modelo para todos nós. E o texto que nós acabamos de ler, mas fala de uma trajetória que Jesus está vindo de uma missão para os discípulos. E no caminho dessa missão, os discípulos começam a ter um diálogo, uma discussão muito forte entre eles acerca de quem era o maior. Então Jesus, chegando em casa, pergunta para eles sobre qual assunto da conversa de vocês. E Jesus sempre gosta de fazer perguntas mesmo sabendo a resposta. Mas por que Jesus faz perguntas sabendo a resposta? Porque as perguntas de Jesus no Evangelho de Marcos, que nós temos 14 perguntas semelhantes a essa no Evangelho de Marcos, Jesus faz perguntas para que os discípulos possam repensar as suas ações, as suas atitudes. Porque por trás daquela conversa, daquela discussão de quem é o maior, de quem é o menor, havia carnalidade, havia orgulho
da conversa. Mas Jesus pergunta para fazer-nos refletir, cair em si, de que aquela discussão de quem era o maior, quem era o menor no reino de Deus, não condizia com o Evangelho de Cristo. Não fazia sentido no cristianismo, no reino de Deus. O resultado da pergunta é que eles ficaram em silêncio. Ficaram em silêncio porque perceberam que aquela discussão era carnal, era cheia de orgulho, de soberba. E Jesus, conhecendo os pensamentos deles, sabia que eles estavam envergonhados. E começa então a confrontá-los e ensinar para eles que não existe esse negócio de quem é maior no reino de Deus. Porque aos pés da cruz todos nós estamos no mesmo nível. Pobres e pecadores carentes da graça de Deus. Não existe Deus maior ou menor. E Jesus então, quando chega em casa, chama aqueles discípulos e começa a ensinar os princípios importantes sobre a vida cristã. E o tema que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é sobre o chamado para servir. Onde Jesus vai mostrar para a gente que o ato de servir é algo nobre. E Jesus começa, através dessa história, Jesus como mestre que ele era, Jesus nunca perde as oportunidades para ensinar princípios para os seus discípulos. Ele viu que alguma coisa estava errada naquela discussão entre eles, e quando chega em casa, Jesus como mestre, ele vai corrigir aquele conceito errado que eles tinham de cristianismo e de reino de Deus. Jesus não deixa batido. Jesus chama os discípulos para a conversa e começa a ensinar princípios valiosos que vão contrapor os princípios predominantes da cultura romana. Porque é na cultura romana que tinha esse princípio de grandeza, de um querer ser maior do que o outro. Jesus quer mostrar que no reino de Deus não existe isso. E o primeiro aspecto que a gente aprende no ensino de Jesus é que Jesus quer mostrar para os discípulos que o foco deve estar no trabalho, não no status. O foco deve estar no ato de servir e não no status ou na posição de grandeza que aqueles discípulos queriam. Eles estavam discutindo grandeza um sobre o outro. E Jesus mostra que o foco deve estar no trabalho e não no estado de grandeza, de posição. Amado, Jesus, de forma paradoxal, ensina para eles da seguinte forma: quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. Ou seja, Jesus vai desconstruir o significado, o sentido de maior e menor, vai fazer uma inversão nesse conceito de primeiro e de último, para ensinar para aqueles discípulos o que significa ser um cristão verdadeiro. O que significa pertencer ao reino de Deus? Ser servo. É o chamado de todo cristão verdadeiro, é chamado para servir. Amém. Essa é a nossa missão deste mundo. Verdade. E o ato de servir é exatamente o ato de a gente semear no reino de Deus, com nossos atos de serviço no reino de Deus. E amados, semear no reino de Deus é o melhor lugar para você semear. Com atos do seu serviço. Amados, mas servo na cultura romana não era coisa muito importante. O servo na cultura romana eram pessoas, os servos eram pessoas invisíveis aos olhos dos outros. O servo era um status social de menor significância da sociedade romana. Ninguém queria ser chamado de servo. Servo é o status social mais baixo, mais humilhante da sociedade romana. E o que Jesus faz? Convida todo mundo para ser servo. Glória a Deus. Ser servo, servir. Os servos na cultura romana, amados, não era ninguém. Os servos não eram vistos, não eram notados, não eram enxergados, não eram percebidos. Os servos na cultura romana eram mercadoria negociável entre os seus senhores, onde ninguém dava valor ao servo, ninguém dava valor àquela pessoa que estava para servir.
As pessoas enxergavam apenas os pratos que ele serviu, mas não conseguiam enxergar o servo, que era ninguém na sociedade romana. Jesus muda isso. Jesus muda, mostrando que o servo é importante. Jesus muda, dizendo que no reino de Deus o ato de servir é algo nobre, é algo de grandeza, e que Jesus vê com novos olhos ao ato de alguém que serve, disposto a servir o outro em prol do reino de Deus. Jesus então confronta os discípulos com a pergunta que eles guardaram silêncio, envergonhados. Jesus pergunta: qual é o assunto da conversa de vocês? Eles ficaram em silêncio, e o silêncio deles denunciava um desejo pecaminoso por trás daquela discussão, onde um queria sobrepor o outro em busca de status e grandeza no reino de Deus. Havia soberba por trás daquela discussão, havia orgulho, havia desejo de grandeza, de posição, de honra terrena, de prestígio diante dos olhos dos homens. Mas eles não estavam preocupados com o ato de servir, não estavam preocupados que o ato de servir é algo nobre. E Jesus ensina para eles que a verdadeira grandeza de um cristão é servir. Glória a Deus. Aleluia. O servo é importante. O servo é alguém para Jesus. Não é ninguém como acreditavam os gregos e os romanos. Era alguém muito importante, onde Jesus dá muito valor para o trabalho do servo. Aleluia. Amados, servir sempre requer de nós humildade. Só quem tem humildade serve. Mas servir não é humilhante. Então guarde isso. Servir requer humildade da gente, mas servir nunca é humilhante, como os gregos e os romanos enxergavam. Jesus quer mostrar isso para os discípulos. Pois Jesus se apresenta no Evangelho de Marcos como servo. O servo de Isaías 53, o servo sofredor. É um servo modelo para todos nós. Jesus não teve vergonha de ser chamado de servo, porque Ele quer que nós venhamos olhar para Ele como modelo de servo, dispostos a servir em todas as oportunidades que Deus nos der para servir. É servir que você semeia no reino de Deus. Amém. E amados, tudo debaixo do sol, as realizações humanas, tudo fica no esquecimento. Mas aquilo que você semeia no reino de Deus vai para a eternidade. Glória a Deus. O resto é resto. Acaba aqui, fica aqui. Mas aquilo que você leva para a eternidade é seus atos de servo em prol do reino de Deus. Por isso Jesus diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. E não podemos perder as oportunidades de servir, porque Jesus está à procura de servo. Amados, lá em João capítulo 13, verso 13 em diante, Jesus vai dar uma missão de servo para os discípulos, porque Jesus é mestre. Jesus ensina não apenas um discurso, Jesus ensina na prática. E Jesus então pega uma bacia, chama os discípulos e diz: eu vou lavar os pés de cada um de vocês. Os discípulos ficam indignados. Pedro não aceita, dizendo: não, Senhor, nós não podemos aceitar isso, porque o Senhor é Senhor, é nós que devemos lavar os teus pés. Mas Jesus diz: Pedro e outros discípulos, se vocês não deixarem lavar os seus pés, vocês não fazem parte do meu reino. Por que Jesus faz isso, amados? Porque Jesus quer ensinar que o cristianismo é diferente do mundo. Aleluia. No meio da igreja é diferente do mundo. Enquanto o mundo está brincando em forma de posições, cada um quer ser Senhor, Jesus está procurando servos. E Jesus, sendo o Senhor, se coloca na posição de um servo, pega uma bacia d'água e pega uma toalha e começa a lavar os pés de cada um deles. E Jesus diz: vai e faça o mesmo. É isso que Jesus quer da gente: vai e faça o mesmo. A grande lição de humildade e de atitude servil que Jesus quer ensinar para eles. Com isso, amados, Jesus desconstrói o conceito de maior, de menor, de primeiro e de último, e diz para cada um deles: ó, vocês que querem ser o primeiro, sejam o último. Aqueles que querem ser o maior, que seja o menor.
amados, o chamado de todo cristão é servir. E você não pode perder essa oportunidade que Deus te dá para servir no reino. É assim que você semeia para a eternidade. É isso que você semeia. Enquanto no mundo em que vivemos as pessoas brigam em prol de altas posições na sociedade, Jesus olha para o mundo à procura de quem? De servos. Há muitos senhores, mas poucos querendo ser servos. Certa feita havia um congresso de grandes executivos, onde estavam reunidos para ouvir palestras sobre liderança. De forma intencional ficou um balde, um rodo, um pano de frente ao banheiro, um aviso bem grande para aqueles executivos que passavam ali. Vê aquele aviso dizendo: o faxineiro não pode lavar o banheiro hoje, precisa-se de um voluntário para lavar o banheiro. Aqueles líderes olhavam para aquele bilhete, aquele aviso, aquele pano, aquele balde e ignoravam, como se não fosse para eles, como eles não fossem dignos de lavar um banheiro. Passou a manhã, passou a tarde, ninguém apareceu. Depois o Senhor apareceu. O Senhor chegou lá, pegou a vassoura, pegou o rodo, pegou o balde, pegou o sabão em pó, começou a lavar o banheiro, terminou a lavar o banheiro, depois desapareceu no meio da multidão. E logo após a noite, quando foi as ministrações de palestra, quem é que aparece? Quem era palestrante naquele grande congresso de liderança? Aquele Senhor que lavou o banheiro quando ninguém daqueles homens quis lavar. E quando os líderes olharam e viram que quem estava lavando o banheiro era exatamente o professor, o palestrante, eles ficaram envergonhados, baixaram a cabeça. E aquele palestrante não deu nenhuma lição de moral para eles. Apenas olhou o rosto de cada um e começou a palestra. O olhar daquele palestrante disse muito mais do que qualquer palavra que ele pudesse dizer para eles. Ensinou para eles que o princípio básico da liderança é o ato de servir os outros. E eles precisavam aprender aquilo, mas perderam a oportunidade de aprender, porque acharam que eles não eram dignos, que a posição deles não era suficiente para pegar um balde e lavar um banheiro. Amados, muita gente quer ser Senhor, poucos querem ser servos. E quem Jesus procura? Procura servos. Deixa Jesus encontrar você. Deixa Jesus encontrar você. Um servo bom e fiel. Bom e fiel. O segundo aspecto que a gente aprende mais no texto é que Jesus quer ensinar que o foco deve estar nos outros e não no eu. O foco nos outros e não eu. Parar de pensar em nós mesmos e começar a enxergar que existe um outro. Existe outro alguém além da gente, não apenas o eu, não apenas nós. Observamos a pergunta da discussão daqueles discípulos: quem era o maior no reino de Deus? E o texto diz: eles discutiam entre eles, e cada um argumentando: eu sou o maior por causa disso, eu sou o maior porque Jesus me chamou primeiro, eu sou o maior porque eu sou mais velho, eu sou o maior porque eu vi mais milagres. Eles davam vários argumentos, todos preocupados consigo mesmos, o próprio eu. E um texto, uma palavra grega para discutir, significa guerra de palavras. Guerra de palavras. Guerra de argumentos. Significava que eles brigavam com palavras. Um querendo argumentar em prol de si mesmo, defendendo a sua própria causa, para se sobrepor o outro, o argumento do outro, a palavra do outro, para se colocar acima do outro. Entre os 12. É uma discussão de briga de palavras. A gente pode dizer que havia aqui, na verdade, uma guerra de egos. Uma guerra de egos. Os egos brigando para ser quem é o maior entre eles. E como Jesus desconstrói isso? Mostrando que a gente tem que enxergar os outros e não apenas o eu. E Jesus então diz: quem quiser ser o maior, que seja o menor, e servo de todos os outros. Aleluia. Eles não conseguiam enxergar os outros. E Jesus apresenta para aqueles discípulos os outros, que existem os outros além da gente. Então, na argumentação de Jesus, o eu, que queria
quer ser o maior, tem que se tornar o menor para servir os outros, todos os outros. Veja como Jesus é brilhante, como Jesus é um mestre por excelência. Vendo que cada um está preocupado com o seu próprio eu, Jesus lembra aqueles discípulos que existem os outros para ser lembrados, que precisamos enxergar que existem pessoas do nosso lado, precisando de ouvir também o Evangelho, pessoas necessitadas. Amados, eles precisavam matar o eu dentro deles. E Jesus já havia ensinado, dizendo: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Essa é a missão primordial de Jesus do Evangelho. É o básico da basicalidade do Evangelho. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz cada dia significa mortificação do eu. A cruz é crucificar o eu que quer sempre ressuscitar, quer sempre sobrepor todos os outros. A cruz é o símbolo da crucificação do ego de cada um de nós. Nós não podemos deixar a cruz, sempre crucificar o velho homem na cruz e não deixar ele ressuscitar. Ser servo é negar o eu, negação do eu, para viver para serviço de Cristo, observando as necessidades dos outros. Jesus também vai dizer lá em Mateus capítulo 20, verso 28: o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. Aleluia. Jesus é um exemplo para todos nós. Jesus é aquele que enxerga os outros, aquele que enxergou Zaqueu, aquele que enxergou a mulher samaritana, aquele que enxergou os necessitados, os cegos, os coxos. Ele sempre enxergava os outros, sacrificava pelos outros, porque essa é a função do servo. E Jesus sempre ensinou isso durante os 3 anos, para que os discípulos pudessem entender a dinâmica de que significa ser cristão. Aleluia. Vendo a necessidade dos outros, porque não existe só você, existem os outros, e você podendo ajudar os outros, pare para ajudar os outros. Isso me vai lembrar de um professor meu chamado Elias Medeiros. O pastor Elias Medeiros mora nos Estados Unidos, né? E de vez em quando ele vem para o Brasil para lecionar, depois de mestrado no Mackenzie. Ele deu uma aula para a gente sobre missões, e ele contou uma experiência marcante da vida dele. Ele estava indo para outro bairro, para a casa do filho dele que mora também nos Estados Unidos, e de repente ele viu um jovem com a cabeça baixa, com as mãos na perna, desorientado, os carros buzinando e xingando o rapaz e desviando dele, tempo de se atropelar. O pastor Elias Medeiros viu que alguma coisa estava errada com aquele jovem e parou o carro para ajudar, ato de servo. Foi lá, pegou aquele rapaz, tirou da rua, conversou com ele, esperou ele voltar à consciência, melhorar, perguntou onde era a casa dele, levou ele até a sua casa. A família ficou muito agradecida pelo ato de servo daquele pastor. Ele então aproveitou a oportunidade para pregar o Evangelho, e aquela família se converteu naquele dia. Ele contou para a gente o seguinte, na aula de missões: imagina se eu comportasse como os outros americanos se comportavam, buzinando, xingando, vendo aquele rapaz apenas como um objeto que está atrapalhando o trânsito, porque ele estava pensando apenas nele mesmo, só deles. Queriam chegar mais rápido, queria não ter empecilho na estrada, por isso ficou incomodado, por isso xingou aquele jovem. Mas nenhum deles perguntou: alguma coisa está errada com aquele jovem. Não é normal alguém de costas no meio da rua e os carros desviando, alguma coisa acontecendo com ele. Mas ninguém pensou, porque cada um estava pensando em si mesmo, em chegar mais rápido no seu destino. Mas o pastor Elias Medeiros era um servo, entendeu que ele tem uma missão nesse mundo, de aproveitar as oportunidades para servir no reino de Deus, e parou e atrasou seu compromisso com seu filho. Não importa que atrase o compromisso, existe uma
numa vida precisando de ajuda. Isso que é mais importante. E é esse sentimento que precisamos ter, amados. E ele sempre dizia uma frase nas suas aulas, dizendo o seguinte: não desperdice a sua geografia. Aonde Deus te colocar, aproveite as oportunidades para servir. Não desperdice a sua geografia. Porque somos servos desse mundo, observando os outros, não olhando só para nós mesmos, e observando os outros, vendo a necessidade urgente de alguém. Vai atrasar seu compromisso? Atrase. É uma vida, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, diz as Escrituras. Isso que é a visão de servo, que Jesus quer que aqueles discípulos venham ter, passam a enxergar os outros e não apenas a si mesmo. Amados, nós vivemos numa sociedade que predomina egoísmo, egocentrismo, que são marcas da filosofia humanista desse século. Mas o cristão precisa ser diferente. Os discípulos estavam contaminados com a cultura greco-romana, de desprezar o servo, achar que o servo não era ninguém, que o que vale mesmo é ser senhor. Eles estavam contaminados com aquela cultura pecaminosa de Roma e da Grécia Antiga. E Jesus mostra que o cristianismo é diferente. E no mundo em que vivemos não é diferente da Grécia Antiga, amados, e nem de Roma. Vivemos num mundo marcado pelo egoísmo, onde as pessoas pensam apenas em si mesmas. Vivemos numa sociedade egocêntrica, onde as pessoas acham que é o centro das atenções e do mundo, e que o mundo gira em torno delas. É essa sociedade que vivemos. Mas o cristão precisa ser diferente desse mundo. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós não podemos agir como a sociedade age. Pensando apenas na gente, precisamos enxergar os outros, que existe alguém além da gente, do nosso lado, precisando de ajuda. E o terceiro ponto que a gente aprende nesse texto: o primeiro, foco no trabalho, não no status. Segundo, foco nos outros e não no eu. E terceiro, foco no nome de Cristo e não no nosso nome. O servo faz tudo o que faz em função do seu Senhor. Essa é a função do servo. E quem é o nosso Senhor? Cristo. Então nós fazemos não para engrandecer o nosso nome, irmãos. Fazemos o que fazemos, servimos na igreja, nas diversas áreas e oportunidades que temos para servir, não para engrandecer o nosso nome, mas para que o nome de Cristo venha a ser glorificado em nós. Olha o que Jesus diz. Jesus, então, para exemplificar, ele chama uma criança que estava perto, coloca no meio daqueles discípulos. Jesus era o mestre por excelência. Jesus gostava sempre de usar as crianças como exemplo nos seus ensinos. Ele colocou a criança no meio, tomou a criança nos braços e falou com os discípulos, dizendo: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E qualquer que recebe a mim, também recebe o Pai. Aleluia. Mas a criança, como em outras ocasiões, é colocada como ilustração didática de Jesus, para mostrar os princípios que Jesus tem ensinado para os discípulos. A criança pequena, no meio deles, representava os esquecidos, porque naquele contexto as crianças não eram notadas, as crianças não eram percebidas. Jesus muda isso. Jesus sempre mudou a cultura. Os discípulos não davam muita importância para as crianças, e Jesus mostrou que as crianças são importantes. E Jesus confronta os discípulos dizendo: quem não tornar semelhante a uma criança não pode fazer parte do reino de Deus. Jesus coloca as crianças em evidência, coisa que não era comum naquele tempo, porque Jesus é diferenciado. A criança representa os esquecidos, os não notados, os excluídos, aqueles que não são vistos. É isso que Jesus quer mostrar para os discípulos, para chamar a atenção dos discípulos para as pessoas não notadas, para as pessoas que são esquecidas. Jesus ensina que o serviço, mesmo os simples fatos de cuidar de uma criança,
de receber uma criança, em nome de Cristo, tem muito valor. Quando fazemos em nome de Cristo, para a glória de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Essa é a função do servo. O servo não faz para engrandecer. O servo não trabalha na igreja para receber aplausos. O servo trabalha para que o nome de Cristo seja aplaudido. Então, sempre devemos pensar dessa forma, tudo que nós fazemos que venha resultar na glorificação de Cristo sempre, através da nossa vida, que o nome dele venha ser exaltado. Isso vai lembrar de João Batista. As pessoas chegavam para João Batista e diziam: João Batista, Jesus está ficando mais famoso do que você. Jesus está batizando mais gente que você. Jesus está chegando mais discípulos do que você. Ele diz: convém que Cristo cresça e eu diminua. Porque ele sabia qual o seu lugar, sabia qual a sua missão, de preparar o caminho do Senhor Jesus. Ele sabia. E não deixou ser seduzido pelo espírito de grandeza, de querer ser o Cristo. Ele é apenas um precursor do Messias, que abre o caminho do Messias. Na igreja de Corinto, amados, quando Paulo escreve aqui no capítulo 10 de Coríntios, havia uma guerra entre os crentes de Corinto. Eles então brigavam entre si, quem falava mais língua estranha do que os outros, quem tinha o melhor dom do que os outros. E Paulo então diz: você precisa fazer tudo para a glória de Deus, não para se exaltar, para a glória de Deus sempre. Então nós fazemos tudo para que o nome de Cristo seja glorificado na nossa vida. O servo é aquele que glorifica o nome de Cristo. Isso é muito importante, amados, porque muitas vezes já ouvi muitos crentes que deixam de trabalhar porque não recebeu a devida recompensa humana. Já ouvi muitos crentes desanimar, largar o cargo porque não recebeu reconhecimento, não foi aplaudido, porque o pastor esqueceu de citar o nome dele lá no dia dos agradecimentos e ficou chateado. Isso é coisa de crente imaturo. Porque nós não fazemos para receber aplauso, reconhecimento, ou o nome da gente ser citado aqui. Se citou, bem, amém. Mas se não citou, Jesus viu o que você fez. Isso é importante. E fazemos tudo para a glória de Deus. E eu quero encerrar contando uma história muito conhecida de um casal de missionários que foi para o campo. E quando eles foram para o campo, Deus falou para eles, usando um profeta: quando vocês voltarem para casa, vocês vão ser recebidos com grande honra. Eles guardaram aquilo no coração. Palavra de Deus no coração deles. Eles foram, ficaram mais de 10 anos no campo missionário. E voltando depois de 10 anos, chegaram no aeroporto e ninguém para recebê-los. Eles ficaram chateados. Ninguém para receber a gente, nenhuma bandeira, nenhuma faixa. Foram 10 anos no campo missionário. Mas ninguém para receber. Ninguém para receber aqueles missionários que deram a vida pelo campo missionário. Aí eles pensaram: não, eles estão lá em casa. Eles estão lá em casa preparando a festa para a gente. Os irmãos estão lá, todo mundo veio da casa. E chegou na casa, ninguém veio da casa. Ninguém. Eles ficaram tristes. O marido ficou mais triste ainda. E falou para a esposa: eu vou sair aqui, porque Deus falou que nós seríamos honrados quando chegasse para casa. E ora aí, pergunta a Deus: onde está a nossa honra? Que eu vou dar uma caminhada. Ele sai para caminhar e quando ele volta, pergunta a minha esposa: Deus respondeu para você? Porque ele falou que quando nós voltássemos para casa, nós seríamos recebidos com honra. Onde está a honra? A esposa então diz: Deus respondeu para mim na minha oração. O que ele respondeu? Ele respondeu que nós ainda não chegamos em casa. A nossa casa é o céu que está preparado. É lá que vai ser as honras, é lá que vai ser o galardão, não é aqui. Mas é isso que devemos entender. Então, faça para o nome de Cristo ser honrado. Não é para o seu nome ser aplaudido. Faça sempre pensando: o nome de Cristo vai ser glorificado, o que vai ser exaltado. Não reconhecer o seu trabalho, não importa, continue trabalhando. O seu nome não foi citado, não importa, continue trabalhando. É um servo, preocupa em engrandecer o nome de Cristo e não o nosso próprio nome. É isso que fazemos, exaltando sempre o nome do nosso Senhor. Amados, ser servo é um privilégio de poucos.
Sejamos servos, amados, servos em todo o momento da nossa vida, em cada canto da sociedade, nas ruas. Não perca as oportunidades que Deus te dá para servir alguém e ajudar alguém. E essas oportunidades são oportunidades para você também pregar o Evangelho. Que cada um de nós sejamos instrumentos nas mãos do Redentor em favor dos necessitados, dos perdidos. Entendendo que cada ato servil seu, cada ato de servo que você fizer, é uma semente que você está lançando no reino de Deus, que vai frutificar em galardões para você lá na sua casa é terra, lá no seu lar é terra. É lá que Deus vai nos receber com os braços abertos, dizendo: seja bem-vindo, servo bom e fiel, o descanso do seu Senhor. Quando a nossa labuta aqui de servo acabar, vamos ser recebidos lá pelo nosso Senhor, dizendo: venha descansar, servo bom e fiel. Enquanto estamos aqui, é trabalho, em cada canto, aqui na igreja e fora da igreja. Trabalho de servo, observando os necessitados e aproveitando as oportunidades que Deus nos dá de servir, para que o nome de Cristo seja glorificado e o nome dele seja proclamado neste mundo que está entre nós. Amém? Coloque de pé, vamos orar juntos. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Grande Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se apresentou como servo sofredor, servo paradigmático, servo modelo para todos nós. Ó Deus, que a gente venha olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, como nosso exemplo de servo, do maior nível que alguém poderia servir. O Senhor serviu, ó Deus, para ser modelo para todos nós, e agora nós olhamos para o Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha dar humildade a cada um de nós, para a gente aproveitar as oportunidades para servir pessoas, ajudar pessoas. Ó Deus, sempre que o Senhor nos dê essa oportunidade, Pai, para fazer o teu nome grande sobre a face da terra, para exaltar o seu nome, para proclamar o Evangelho através das nossas ações de servo nesse mundo. Ó Deus, semeando a boa semente no reino de Deus, na certeza que essa semente vai frutificar na eternidade, Pai. Ó Deus, continua abençoando a sua igreja. Ó Deus, que dá-nos cada um de nós um coração de servo bom e fiel, que venha fazer tudo para a glória do Senhor e honrar o teu nome sobre a terra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. Mesmo que os irmãos possam estar sentados, que o Espírito Santo de Deus continue a falar nos corações dos amados irmãos. Amém? Passa a palavra. Amém. Pai do Senhor, queridos, palavra abençoada. Amém? Primeira semente. Qual é a primeira semente que nós aprendemos hoje? Que precisamos semear? Servir. Amém? A primeira semente, e nós vamos ter grande colheita. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vai guardando aí, Deus vai falar conosco. Temos ainda 5 mensagens para ouvir aqui nessa noite, desses projetos de vida, desses dias, e com certeza Deus há de nos abençoar. Amém? E que essas palavras, na semana que vem, a gente já tem esquecido disso, né? Mas nós vamos lembrar disso aí, se você quiser escrever aí o seu projeto de vida, né? Que eu aprendi a semente de servir, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E as coisas, você está com o seu projeto de vida, né? O espiritual, o físico, o familiar, o financeiro, você não precisa nem escrever aqui, amém? Se você for servo, se for servir, Deus vai abençoar a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua família, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Servir ao Senhor, louvado e glorificado. Hoje nós tivemos uma experiência muito interessante. Nós gostamos, se é algo que eu gosto de fazer é servir, né? Eu gosto muito disso. E eu fico muito alegre e contente quando alguém pede alguma coisa para mim fazer. Se a gente não. Eu sempre disposto a fazer, caneta, pega ali, ó.
O aspecto ali dele, ó, faça favor. Glória a Deus. E a minha cunhada, né, a gente, mãe do Júnior, tem uma. O estado de saúde dela não favorece muito, ela me ligou e falou: Márcio, estou precisando, você compra para mim um negócio lá no mercado municipal, estou querendo um vinagre de maçã, né, aquele que a Pretinha comprou. Eu falei: compra, eu vou comprar para você, pode deixar que eu vou lá. Eu fui, pus o carro no estacionamento, peguei e fui a pé lá no mercado municipal comprar esse vinagre para ela. Né? Eu estou indo e encontrei um colega, chama Vanderlúcio. Nós temos aqui a Vanderlúcia, né? Ele chama Vanderlúcio. E nós trabalhamos juntos lá em São Paulo, no Parque São Paulo, na Aeronáutica, 30 anos atrás, no ano de 89, que eu saí de lá, né? E ele veio para cá transferido, conhecemos ele aqui, conversamos aqui um pouco. Aleluia. E é uma pessoa assim, que precisa muito de Deus. E quando eu encontrei ele virou para mim: rapaz, que bom que eu te encontrei aqui. Ontem foi um dia muito triste para mim. Eu sempre que encontro o Vanderlúcio, eu falo do amor de Deus para ele, mas hoje eu não quis falar de Jesus para ele. Normalmente ele se opõe, ele né, procura às vezes se desvirtuar, né? Mas eu falei: não, eu vou ouvir o Vanderlúcio. Quando ele falou para mim que ontem foi um dia muito triste, né? Eu fui ouvir, e o que foi que aconteceu? E ele falou: não, é porque eu lembrei da minha infância ontem. Foi quando eu estava vendo o velório do Pelé, e aí eu lembrei da minha infância, eu comecei a chorar, que o Pelé fez parte da minha infância, chorei, eu sou muito melancólico, tá, né? E eu fui ouvindo ele, e depois nós começamos a conversar e a relembrar as coisas do nosso tempo lá de São Paulo, alguma coisa, e ele deu um sorriso, uma gargalhada e riu, né? Aí ele falou: olha como é que a vida é interessante, ontem eu chorei, hoje eu estou rindo, porque a gente lembrou as coisas lá do nosso de São Paulo, nosso tempo sobreiro. Eu falei: pois é, Vandro, você está vivo, né? E aí ele depois falou de um colega nosso, do Faustino, né, que foi nosso tempo lá de segunda igreja, né? E o Faustino está lá em Portugal, eu pedi o telefone, liguei para o Faustino. Então, assim, foi um momento gostoso, amém? E essa palavra, né, gostosa que nós ouvimos aqui nessa noite, amém? Irmãos, Deus com certeza vai nos abençoar. Amém? Deixe de estar aqui nesses dias de projeto de vida. Amém? Deus vai falar conosco de uma forma muito gostosa, tremenda, como falou hoje. Amém? Amém? E não chegou a hora de nós orarmos. Amém? Nós vamos orar e nós vamos. Você está no seu prospecto de vida aí, irmão? Nós vamos. Eu queria ver se a gente. Cadê a Helena? Helena está com as crianças, né? Tiago, vamos cantar um hino aqui, amém? E nós vamos ministrar uma unção. Nós vamos receber hoje uma unção de servo, amém? É essa semente que nós queremos para nós. Amém? Pode escrever aí o que você precisa na sua vida espiritual, física, familiar, financeira, amém? Mas lá no Sermão do Monte, capítulo 5, quando Jesus vai falar sobre a ansiedade da vida, né, essa necessidade que a gente fica preocupando, Jesus deixa isso tudo de lado, vai falar para não se preocupar, e depois ele fecha o seu sermão com relação a isso, dizendo o seguinte: ó, busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Vou falar aqui nessa noite, né? E buscar o reino de Deus é ser certo. Então nós vamos receber essa unção hoje, amém? Nós vamos receber essa unção. Aqueles que são servos poderão ter mais vontade de servir ainda, amém? E aqueles que nunca pensaram nessa preciosidade da vida cristã vão ser despertados para o serviço, amém? E esse serviço não é só na igreja, mas esse serviço é no nosso trabalho, é no nosso relacionamento, é por onde nós andarmos, amém? Não é só na igreja, mas em todo e qualquer lugar onde você estiver presente, aprenda que você não serve, amém? Em nome de Jesus. Nós queremos chamar aqui os colegas para nos ajudar na unção. Nós vamos só ministrar a unção e depois fazer a oração final, amém? Os presbíteros aqui, presbítero Edson, presbítero, os 4 presbíteros, vem aqui à frente, amém? Cada um pouquinho de óleo, a gente faz 4 filas aqui, só, sem orar, só ministra a unção, vai para o banco e nós vamos orar e pedir essa unção para o Senhor no ano de 2023, a unção de
Graças a Deus. Pastor Zé Roberto, vem cá fazer a sua oração para nós, amém? Aleluias. Levante aí o seu projeto de vida, nós vamos estar orando em nome de Jesus. Glória a Jesus. Senhor, nós estamos levantando a Deus em nossas mãos o nosso projeto de vida. Temos um projeto, Senhor. E sabemos que o Senhor é aquele que há de, Senhor, ó Deus, fazer-se concretizar esse projeto da nossa vida. E nós queremos te pedir, Senhor, abençoe cada vida que por fé está levantando o projeto do Senhor. E que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, e seja sobre as nossas vidas e sobre esses projetos nas mãos levantadas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Permaneça de pé, põe o seu projeto aí. O pastor Zé Roberto fez aniversário ontem, 73 anos. Amém? Eu confundi a data, achei que era hoje. Fez ontem 73 anos. E nós queremos cantar parabéns para ele e fazer uma oração por ele. Amém? Em nome de Jesus. Tá garotão, viu? 73 anos. O pastor está renovando, Deus tem renovado as forças. Amém? Vamos cantar parabéns para ele. Amém? Parabéns para ele, depois a gente ora. Mas amanhã nós estaremos aqui de novo às 7h30 para o segundo dia de campanha, amém? Nós não vamos falar quem é o nome do pregador. Amanhã você vem, amém? Para ouvir aqui a mensagem em nome de Jesus. Outra coisa, a mensagem, nós estamos gravando todas as mensagens. Ela vai estar depois lá no site da igreja e também no grupo do WhatsApp. Você vai poder chegar em casa e ouvir de novo. Não, eu quero ouvir de novo essa mensagem de certo, hein? Você vai poder ouvir todas as mensagens. Mas mesmo assim, não deixe de estar aqui na igreja. Nem estou falando isso, mas não é para você ficar em casa, não. Venha fazer a sua campanha. Amém? Vai em paz, Deus te abençoe. E amanhã nós estaremos aqui em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus.